Vamos para mais um Com a Fé no Abba Pai. Nós prosseguimos. Vamos para mais uma manhã de direcionamento. E a palavra de hoje é posicionamento. Posicionamento. Já vai abrir na sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. E o teu fardo é leve. Tomando um cafezinho aqui com o Abba. Descansa e encontro em ti. Quem tem descansado nas promessas do Senhor? Quem tem descansado na grandeza do Senhor? Aleluias, aleluias, oh glórias, aleluias, Abba Pai. Louvado seja o nome do Senhor por mais este dia que Ele nos concedeste por graça e misericórdia, né? Quem tem descansado nas promessas do Abba? Hoje eu acordei com a palavra que diz assim, operando eu, quem impedirá? Então creia que hoje o Senhor está fazendo uma operação, algo extraordinário na tua jornada. E uma coisa que nós precisamos exercitar é a confiança no Senhor. Porque é difícil nós crermos quando nós não vemos nada acontecer. Isso é muito difícil. Então é um exercício diário para que nós possamos aprender a confiar no Abba. E vamos para a palavra, vamos para aquilo que o Senhor trouxe para nós neste dia, neste café, nesse momento. 2 Crônicas, capítulo 20, acho que todos nós conhecemos, mas algumas pessoas talvez não conheçam. A passagem aonde que vem uma afronta do inimigo sobre o reinado de Josafá. E Josafá então fica desesperado porque a afronta é muito grande, a situação realmente trouxe um desequilíbrio, trouxe assim um desespero para aquele reinado, para aquele homem. E os filhos de Amon, eles se levantam, né? Os amonitas, eles se levantam contra Josafá e vai diante dele para uma peleja, para a guerra mesmo. E eu quero já declarar Isaías 54:17, que é uma palavra que eu levo para minha vida. Toda ferramenta usada contra ti, contra nós, não prosperará. O inferno se levanta, sim, mas nós temos maior é aquele que está em nós, e agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos aprender a palavra para confiar na palavra e saber recitar a palavra do Senhor, né? Nós precisamos desse mergulhar no conhecimento, porque em Oséias 4:6 vai dizer assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento eu abro ele para todas as áreas das nossas vidas. Se nós não temos uma elasticidade, uma capacidade de expandir o conhecimento, nós perecemos. Isso serve para a área espiritual, serve para a área física, serve para a área financeira, serve para a nossa saúde, né? Eu estava agora há pouco fazendo um pouco de exercício e você vai alongar, você começa a sentir áreas que você fala que nem existia mais no seu corpo. Por quê? Porque você não exercita, você não faz essa liberação nos seus nervos, nos seus músculos. Então, nós precisamos ter essa elasticidade, esse crescimento, esse conhecimento, buscar sempre mais. E às vezes o que acontece? Pela ansiedade de querermos fazer um monte de coisa, não fazemos nada. Precisamos focar em algo, né? Algo simples,
mas precisamos focar em fazer algo, porque ficar parado, como eu disse, água parada dá dengue, né? E dengue também mata. Antigamente não, né? Dava só um mal-estar, mas agora a dengue mata. Então, vamos nos movimentar. E a palavra que eu tenho para nós nesta hora é posicionamento. É uma postura diante de qualquer circunstância. Diante de qualquer circunstância, qualquer situação, nós precisamos ter o mesmo posicionamento. Abalamos, sim, né? Mas a postura mental, corporal, toda a nossa postura precisa estar alinhada. E hoje eu vou falar sobre posicionamento. Esse homem então recebe uma notícia, ele é afrontado, ele sabe que o inimigo não está de brincadeira, e ele então tem uma postura, ele tem um posicionamento, diz assim, no versículo 5, e pôs-se Josafá em pé. Presta atenção nesses detalhes. Esse rei, ele se põe de pé diante de uma afronta, diante de uma situação que sai do controle dele. Diz que ele se coloca de pé diante da congregação de Judá, diante do povo, diante da situação ali e de Jerusalém, dentro da casa do Senhor, dentro de um ambiente do pátio novo. Então aqui é o lugar que ele está, né? Então fala onde ele está. E o que acontece? Aqui tá mostrando todo o posicionamento deste homem, a dependência dele, a postura dele diante de uma situação que sai fora do controle. Quantas áreas da nossa vida saem fora do controle? Quantas notícias, situações que acontecem que saem fora do nosso controle? Muitas, muitas. Mas nós precisamos ter esse conhecimento, precisamos ter esse alinhamento para que nós possamos então não se desesperar e sair batendo cabeça, né? Vou dar um exemplo: a pessoa recebe uma notícia, vai fazendo dívida, a pessoa recebe uma notícia, vai consultar pessoas que não têm conhecimento da área, recebe então direções que não vai trazer sucesso, não vai trazer vitória, não vai trazer resultado. Precisamos consultar pessoas que já passaram ou que já têm uma certa idade e que já têm uma vida, né? Já caminhou. Às vezes nós erramos porque vamos consultar as pessoas erradas, vamos consultar lugares errados. E a postura desse rei, ele era o soberano daquele ambiente e ele se posiciona diante do rei dos reis. Porque ele sabe que se ele depender do rei dos reis, ele então terá sucesso. Ontem eu disse na primeira live sobre produtividade, eu falei que a base para que nós possamos crescer e ter sucesso ou resultado para alguns, né? Uns falam sucesso, resultado, nós precisamos ter uma base forte, e a base forte é a espiritualidade. Esse rei, quando ele tem a notícia de que está vindo um exército contra ele, ele não fala, levanta todo o meu exército, faz o censo, chama todos os soldados, não. Ele se põe de pé, ele se levanta e ele não fica prostrado, ele vai aonde ele pode obter resposta. Ele vai aonde ele pode, então, ter resultado de sucesso. E aí diz que ele, então, ele faz essa petição, ele ponha o coração dele para fora, ele expõe, eu não vou ler aqui, né? Mas ele diz, Senhor, tal, e ele começa então a falar da soberania, do poderio
daquele que está acima dele. E aí ele começa a fazer essa declaração que o Senhor é o dominador, que tem o poder de todas as coisas. E foi o que eu falei de Isaías 43, que eu recebi essa palavra hoje ao acordar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele está declarando que ele é o soberano sobre todas as coisas. Sobre tudo que está acontecendo no universo tem um poderio, tem um governo. Nada está fora da mão dele. E Josafá tem essa consciência e ele então se posiciona a buscar. E quando ele se posiciona a buscar, no versículo 6, no versículo 7, ele começa a falar desta grandeza, né? Ele se posiciona em pé. Em pé significa num estado de assim, eu estou diante daquele que pode resolver o meu problema. Será que você tem ido diante daquele que pode resolver o teu problema? Ou você está batendo cabeça para lá e para cá? E aí no versículo 9, ele começa a fazer recitação. Ele recita aquilo que ele tem de conhecido dentro dele. Isso é muito importante. Meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa aprender, você precisa gravar algumas coisas dentro de você, para que quando circunstâncias tentarem te desestruturar, você lembrar de algumas coisas, ter como lembrança para que você não se abale. E ele começa a recitar: se algum mal nos vier, se alguma coisa nos acontecer, o Senhor disse que seria assim. Ele começa a recitar, ele começa a declarar. Você acha que Deus não sabe o que ele falou? Ele sabe, mas quem precisa ter essa certeza somos nós. Nós precisamos nos posicionar na certeza de que Ele é o grande eu sou, e não se abalar com as afrontas, com as investidas, com as circunstâncias ao nosso redor, porque agindo Ele, quem impedirá? Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. E aí, ele conta, ó, sabe o que é? Os filhos de Amon e os moabitas, os de Moabe, das montanhas, estão vindo contra nós. E o que eu faço? Eu levanto o nosso exército aqui e vou para a guerra? Eu invisto nele? O que eu faço? Dependência, posicionamento e dependência. Isso precisa ser constante. Posicionamento e dependência. E seremos guiados a um bom caminho. E aí diz que, então, ele tem essa dependência. E aí, o que acontece? Ele começa, então, a falar. E depois ele tem o tempo da resposta. Nosso maior problema é o tempo da resposta, que é o que eu falei no início. É esperar. O maior exercício que nós, dentro de um posicionamento, dentro de um conhecimento, é pôr para fora a situação, né, o que nós almejamos, o que está acontecendo, e esperar o tempo da resposta. Essa é a parte, o exercício mais difícil que existe em nós. Por quê? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E aí a gente começa então a querer fazer alguns caminhos que não é os caminhos do Senhor. Jeremias vai falar isso. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Porque os pensamentos do Senhor, ele é de paz. Só que para ter paz, nós passamos por guerra. E é sobre isso. Às vezes as guerras não é externa mais, igual era aqui. As guerras são internas.
são para subjugar a nossa carne, a vontade do nosso espírito, a ficar numa posição de certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Esse é o maior problema que nós temos. O posicionamento, ter o conhecimento e ficar na posição de espera. Porque nós falamos da situação para o Abba. E ele é pai. Só que ele não vai responder às águas agitadas. Ele não vai responder a um coração agitado, aflito. Ele vai responder a um coração que está aquietado nele. Oh, coisa difícil. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele está dizendo? Fica tranquilo. Confia em mim, que eu tudo farei. Talvez não farei como o desenho que está na tua mente, mas eu farei de uma forma a qual eu vou dar vitória sobre essa situação. E aí ele continua. Aí um posicionamento de Josafá, desse rei. Gente, Josafá, todo mundo chegava diante dele e se prostrava, né? Porque é assim diante dos reis. Aí ele se posiciona, ele faz a petição, ele mostra a situação, ele recita aquilo que é verdade dentro dele. Só que aí o que ele faz? No versículo 18 fala, então Josafá se prostrou. Primeiro ele se levanta e ele vai aonde ele vai ter resposta. Depois ele se prostra e diz que ele se prostra o rosto em terra. Isso é um estado de humilhação. Perante todo o povo ali, ele diz, nós não nos moveremos enquanto o Senhor não nos dá a direção. E ele se humilha. Ele fala, aqui o rei não é rei agora. Agora eu sou escravo. Eu dependo da direção, da soberania do Senhor. O que ele falar, eu vou fazer. No versículo 18 está dizendo isso. Então, é um posicionamento de quê? De humilhação. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Isso é se lançar e esperar. E diz que ele então se prostra, se lança e ele adora. Ele adora, ele diz, aí ele fala, né? Ele começa a adorar. Nós precisamos ter essa postura. Posicionamento, de ir no lugar certo, ter por conhecido aquilo que é uma verdade absoluta para nós. Precisamos ter essa dependência e esse humilhar diante do Senhor. E aí diz que depois que ele se humilha ali, diz que então a resposta vem. Então vê o passo a passo. Tudo que nós vamos fazer, você vai fazer um café. Você tem o passo a passo do café, seu, né? Não tô falando, tem gente que coloca açúcar na água, tem gente que não coloca açúcar, tem gente que coloca o pó na água, tem gente que não coloca, enfim. Todos nós temos uma receita, né? Nós temos uma forma. E aí diz que quando ele termina de fazer todo esse passo a passo, a resposta vem. Aquietai-vos, porque a resposta virá. E diz assim, e pela manhã cedo se levantaram, né? Depois dele fazer isso um dia anterior, no outro dia eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo ele se pôs em pé Josafá e disse, ouve-me Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede, quer dizer, creia no Senhor, vosso Deus estareis seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Sabe, o nosso maior problema é que nós não acreditamos nem no Senhor, na soberania dele, nem nos profetas.
naquele que está liberando a palavra. E diz, se você crê, você vai prosperar. Quer viver prosperidade? Tá aqui a receita, ó. Acredita que vai acontecer. Não oscila nem para a direita, não oscila nem para a esquerda, não fica como a onda para lá e para cá. Faz firme os teus pés. Firme os teus artelhos, os teus joelhos, firme. E aí diz que ele então louva, diz que ele então começa a se posicionar. Ele começa a se posicionar, ele começa então a adorar. E disse, e o que acontece? O Senhor, ele prepara uma emboscada para o inimigo. Tá aqui, ó, no versículo 22. Deus usou, no versículo 15, a Jaziel, dai ouvidos a todo Judá, né? Ele vai usar alguém para falar, e aí diz assim, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Ele estava esperando uma resposta. Não temais, nem assusteis, por causa desta grande multidão, por causa do exército dos amonitas que estava vindo, de Moabes que estavam vindo. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Acabou, zerou. Peleja não é tua. Então tem coisas que você vai ter que guerrear, você vai ter que se posicionar, você vai ter que fazer alguma coisa, sim. Mas aqui, hoje, neste dia de hoje, o Senhor está dizendo, zerou, deixa comigo. Eu vou trabalhar nesse negócio. Amanhã você vai descer, você vai posicionar, né? Eu adiantei um pouquinho, né? Mas eu voltei aqui para poder trazer a explicação de Deus falando, Deus dando a resposta para Josafá. E aí o Senhor fala assim, ó, nessa peleja não tereis que pelejar, amanhã vocês levantam e coloca na frente do exército, você vai colocar adoração. Na frente da guerra, você vai colocar os levitas. Quer ver? Amanhã descereis contra ele, o Senhor falando, eis que sobe pela ladeira de Giz, né? Fala o lugar onde eles têm que ir, no fim do vale. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vê a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, é dessa forma. E aí Josafá, então, coloca o exército à frente dos guerreiros. E quem vai à frente da adoração? Aquele que recebe a adoração. Aquele que recebe a adoração é uma questão de confiança. Imagine o pau torando, a situação toda fora do controle e você adorando. O que é adorando? Cantando? Não. Servindo, se prostrando, confiando, né? A adoração, ela abre um leque muito grande, que eu não vou entrar aqui na questão de adoração, mas é uma questão de servir, é uma questão de confiar, é uma questão de não olhar a circunstância. Então, que nesta manhã, você se posicione, pegue cada passo a passo, porque a resposta virá. A resposta virá a partir do momento em que você fizer como esse rei. Se esse rei, que era rei, fez dessa forma, por que você vai querer fazer diferente? Por que você fará diferente? Posicionamento. Essa é a palavra direcionada para nós hoje. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Isaías 43:13. Tá? Então fique com essa palavra no teu coração, descansa o teu coração. Aqui tem ações a ser feitas, mas também tem uma palavra de descanso. Você tem que agir com um posicionamento e também descansar
na resposta dele. E a resposta dele para nós hoje é essa: posicione da forma que eu te direcionar. Amém? Que Deus abençoe. Café no Abba, Pai, nós prosseguimos, nós avançamos, nós temos que mantermos a nossa fé em tempo e fora de tempo. Que Deus abençoe a tua vida, prospere os teus caminhos. Confia nos profetas e prosperareis. Eu sou profeta na tua vida hoje e eu quero liberar essa palavra. O Senhor vai agir. E ninguém vai impedir. Se você gerar esse ambiente de fé, grandes coisas você viverá e testemunhará. Contará. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus abençoe a tua vida, prospere os teus caminhos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Grande salvação está entrando dentro da tua casa, se você crer. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo Café no Abba, Pai. Nós prosseguimos.